Estrutura de dados, fundamentos e aplicações. Estrutura de dados é uma forma organizada de armazenar e gerenciar dados em um sistema de informação. E é essencial para o processamento eficiente de informações e desempenha um papel crucial em algoritmos e programas de computador. Existem dois tipos principais de dados, primitivos e complexos. Os dados primitivos são os blocos de construção básicos de qualquer programa. Eles representam valores simples, como números inteiros, números de ponto flutuante e caracteres. Já os tipos de dados complexos são usados para armazenar coleções de dados relacionados e oferecem flexibilidade na manipulação e organização dessas informações. Na maioria das linguagens de programação modernas, nós temos os seguintes dados primitivos. Int representa números inteiros, como -1, 0 ou 42. Float representa números de ponto flutuante, como 3,14 ou 2,3. Char representa caracteres individuais, como a, b ou o cifrão. Booleano representa valores lógicos verdadeiro ou falso. As strings são sequências de caracteres que representam texto ou dados na programação de computadores. Embora strings sejam frequentemente tratadas como dados simples, elas têm características que as tornam semelhantes a tipos de dados complexos. Uma característica importante é sua imutabilidade, o que significa que uma vez criadas, as strings não podem ser alteradas. Muitas linguagens de programação oferecem uma ampla gama de métodos para trabalhar com strings, facilitando tarefas como encontrar substrings, substituir texto e transformar maiúsculas em minúsculas. A maioria destas manipulações são efetuadas através de cópia de uma string para outra. Os dados complexos que veremos nessa apresentação são: arrays, armazenam coleções de elementos do mesmo tipo. Listas, armazenam coleções flexíveis de elementos. Pilhas, seguem o princípio último a entrar, primeiro a sair. Filas, seguem o princípio primeiro a entrar, primeiro a sair. Array, vetor e matriz são sinônimos e descrevem um mesmo tipo de dado. Um array é uma coleção ordenada de elementos do mesmo tipo, organizados em posições consecutivas de memória, é usado para armazenar listas de valores, como números, strings ou objetos. Cada elemento é identificado por um índice único, que começa, geralmente, em 0. O espaço para todos os elementos é alocado na memória de uma vez durante a criação do array. As listas são estruturas de dados dinâmicas que podem crescer ou diminuir de tamanho durante a execução do programa. Elas permitem, dependendo da linguagem de programação utilizada, armazenar elementos de diferentes tipos. Existem dois tipos de lista: a lista ligada e a lista duplamente ligada. Uma lista ligada ou encadeada é composta por nós. Cada nó contém um elemento de dados e uma referência ao próximo nó na lista. Isso significa que você pode percorrer a lista apenas no sentido para frente. Essa simplicidade a torna eficiente em termos de espaço de memória, mas pode limitar a eficiência em algumas operações, como a busca por um elemento específico, que pode exigir percorrer a lista desde o início. A lista duplamente ligada estende a lista ligada, adicionando uma referência adicional a cada nó, apontando para o nó anterior na lista. Isso permite a travessia da lista tanto no sentido para frente quanto para trás. Embora essa estrutura use um pouco mais de memória devido às referências extras, ela oferece vantagens significativas em termos de eficiência em operações que requerem navegação reversa ou inserção-remoção em posições intermediárias da lista. Um bom exemplo desse tipo de lista é o histórico de um navegador web. Pilhas são estruturas de dados que seguem o princípio último a entrar, primeiro a sair, onde o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Elas funcionam como uma pilha de pratos, onde você adiciona e remove pratos somente do topo. As operações principais em pilhas são push para adicionar elementos e pop para remover elementos do topo. Pilhas são amplamente usadas em tarefas como controle de fluxo, gerenciamento de chamadas de função e resolução de problemas recursivos. Ao contrário das pilhas, as filas operam sob o princípio primeiro a entrar, primeiro a sair, onde o primeiro elemento adicionado é o primeiro a ser removido.
Elas se assemelham a uma fila de pessoas esperando em um caixa, onde o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. As operações principais em fila são enqueue para adicionar elementos e dequeue para remover elementos do início. Filas são usadas em diversas aplicações, como gerenciamento de tarefas em um sistema operacional e armazenamento temporário de dados. Obrigado por assistir.